A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs que têm vivenciado conosco a nossa SEB, Classe de Estudo Bíblicos. Estamos hoje finalizando mais um ciclo, mais um trimestre, ao qual chegamos à lição 13, porque estamos finalizando o 19º livro da Bíblia, que é Salmos, um livro maravilhoso. E chegamos à 13ª lição, que tem como título A Beleza da Unidade Espiritual. E o texto áureo dessa lição é o Salmo 133:1, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E durante essa semana nós tivemos uma vasta sequência de devocionais, né? Tudo focado na unidade da igreja. Falamos sobre a falta da unidade familiar, também ouvimos devocionais sobre Davi, que teve que lidar com o ciúme de Saul, tudo ligado à unidade, família. Tivemos também a unificação do reino de Israel. A unidade espiritual gera fidelidade, a unidade espiritual gera frutos e hoje a unidade gera perseverança. Estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis, e nós como cristãos devemos entender que há um olhar direto, focado no cristão. Isso, por um lado, por aqueles que nos admiram, né? E que têm a mesma dimensão de fé conosco, mas também tem o outro lado que se define totalmente contrário e avesso a tudo aquilo que nós professamos dentro do cristianismo que vivemos. Então, vamos entender sobre a beleza da unidade. Também devemos compreender que nós fomos unidos para a fidelidade e frutificação. Fidelidade a quem? Aos mandamentos de Deus. E também, quais são esses elementos que essa unidade na igreja nos define? E hoje, a nossa devocional tem como texto Atos 2:42, que diz assim, eu vou ler do 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Queridos, nós estamos diante desse contexto aqui da igreja primitiva, do surgimento do evangelho, né? Propriamente dito, do judaísmo, do cristianismo. E o evangelho é primeiro para os judeus. Lá em Mateus 10, 5, 6, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Querido, os judeus, eles exigem, durante esse tempo, né, em que Jesus ele esteve, apesar de tudo, trazendo transformações na vida dos judeus, trazendo consolo, conforto, milagres, mas mesmo assim, lá em Atos 13, os judeus eles exigem a morte de Cristo. Porque Atos 13, 28 e 29, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Nós temos que entender que, apesar de tudo, os frutos do ministério de Cristo, ele apareceu, ele eclodiu em Jerusalém. Porque em Atos capítulo 1, versículo 15,
O texto vai dizer que naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Daí nós podemos entender que começa a unidade da igreja primitiva que se reflete hoje em nós. Estava sendo aberto uma nova missão. Uma missão ao qual nós chamamos de campo missionário. E desse campo missionário surge uma esperança, ela existe. Porque lá em Atos 2,5, o texto vai dizer que havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ou seja, nós podemos entender que a partir daquele contexto ali da igreja primitiva, há uma reverberação no mundo, onde todas as nações começam a aceitar e a vir buscar esse entendimento de uma nova missão, de algo fantástico que poderia e trouxe muitas transformações no mundo. E em 30 anos depois de Cristo, aparece o início de Pentecostes. E olhem que Pentecostes, esse momento fantástico da igreja, ele teve uma promessa. Porque lá em Joel, capítulo 2, versículos 28 a 31, o texto vai dizer: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí dessa promessa vem o cumprimento. Essa promessa se cumpre justamente agora, aqui, nesse momento em que nós entendemos o grande valor que é dado pela igreja primitiva. E a gente observa, queridos, em Atos 2, 41 e 42, o quanto foi entendido, compreendido e colocado em prática essa fidelidade, este amor, a beleza da unidade espiritual dentro da igreja. Então, a unidade gera perseverança. Então, esse povo entendeu e a igreja tem que entender isso hoje. Nós temos que parar, como foi dito por diversas vezes durante essa semana, em todos os devocionais, desde o primeiro até hoje concluindo. A gente tem que entender que temos que parar com divergências, parar com discórdias e entender. Olha o exemplo que estamos tendo aí do povo de Israel. Independente de tudo que está acontecendo, eles estão unidos e reunidos num propósito. E nós, como igreja, nós vamos ser afetados por esse tempo. Essas guerras que estão acontecendo hoje vai nos alcançar. E nós temos que estar unidos e reunidos, igreja, entendendo isso que se passou aqui em Atos 2, 41 e 42, quando eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Quando Pedro, lá em Atos, 2, versículo 38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo por remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É que o arrependimento hoje ele é um fato que tem que ser consumado na nossa vida, meu irmão. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas atitudes, e principalmente atitudes que fazem separação dentro da nossa casa, da igreja local que somos nós. Nós devemos considerar a igreja local como a nossa casa, como pretendendo ser livres, né? Em tudo aquilo que nos prende. A Bíblia, querido, proíbe negligenciar a igreja local, conforme Hebreus 10, 25. Os filhos de Deus devem fazer parte, querido, de uma igreja comunitária, de uma igreja que seja relevante, como a nossa igreja é,
como você é um contribuinte, uma pessoa que está ali ajudando, quando você não consegue oferecer algo financeiro, mas você se dedica. Olhe para essa visão, coloque os seus olhos nessa visão, deixe de estar contendendo em tudo que acontece na igreja. Ajude. Olha só o que diz aqui: e perseveraram na doutrina, no ensinamento, aleluia, dos apóstolos. O que era ensinamento? Amor na direção da salvação, na comunhão, no partir do pão, ou seja, comunhão, e nas orações. E em cada alma, para finalizar, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas quando a gente lê essa palavra, havia temor. Será que o que pregamos está gerando temor nas pessoas? Será que o que você está ouvindo dentro da igreja, não só da Odre Novo, mas de todas as igrejas cristãs no Brasil e no mundo, está recebendo e entendendo que deve tremer diante do que está sendo pregado, não olhando para o pregador, mas olhando para a palavra que sai da boca dele? Então, eu e você temos um compromisso de entender que eu e você, na igreja local, somos um membro que se preocupa com o outro, em primeiro lugar. E entender que na igreja local, a nossa igreja Odre Novo, naquela pequena igreja, naquela comunidade que cresce maravilhosamente no poder de Deus, que é o Curado 4, que na igreja local nós relembramos, com o amor que colocamos nela, a morte de Cristo. É por isso que todo primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor. Porque em Lucas capítulo 22, versículo 19, o texto vai dizer que, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, queridos, vamos viver a unidade. A unidade da igreja começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Se eu me relaciono bem comigo e com Cristo, eu vou me relacionar bem com você. Fica na paz, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus restabeleça a sua vida, dê estrutura na sua vida e te estabeleça essa comunhão, esse amor na igreja. Em nome de Jesus, amém.